15 de novembro de 2013. O país inteiro está comemorando um feriado nacional, que na verdade foi um golpe. Ano passado eu fiz um vídeo que falei sobre isso, mas é sempre bom reiterar. Será que hoje, 2013, nós temos o que comemorar no Brasil republicano? Se formos passar por uma república que já começou sem a aprovação da população, que já começou sem um plebiscito, a população estava realmente alheia aos fatos. Nós temos aí, começando com um golpe, uma ditadura, a partir do momento que o Marechal Deodoro da Fonseca, que era monarquista, proclama a república e toma o poder com força total, Floriano Peixoto. Passamos aí algumas décadas na chamada República Velha, que só foi um grande atraso para o nosso país, com voto de cabresto, com coronelismo, com política do café com leite, onde aqueles que foram se sentiram prejudicados porque a princesa Isabel, junto com todo o pessoal abolicionista na época, libertou os escravos, sem pagar indenização aos proprietários, eles pularam de lado, eles foram para o lado republicano por causa disso. E aí o golpe, o exílio, o banimento da família imperial, que teve que sair no navio com a bandeira hasteada dos Estados Unidos do Brasil, uma bandeira cópia aí da bandeira norte-americana. Depois da República Velha, nós entramos com mais um golpe de Estado, com Getúlio Vargas, na chamada Era Vargas, que inclusive tivemos uma ditadura no governo Vargas de 37 a 45, uma ditadura civil, que foi o Estado Novo. Depois de 45, nós chegamos com a República Populista, onde a gente tem uma exceção de um presidente bom, Juscelino Kubitschek, que ainda fez alguma coisa. No mais, nós tivemos ainda, em meio a uma Guerra Fria, problemas diplomáticos, aí queremos reatar relações com países comunistas, condecoramos guerrilheiros, terroristas, e a partir disso vem mais um golpe para o país, vem a ditadura militar, e logo depois dela vem a famosa redemocratização do país. É a era dos Sarneys, é a era dos Collor, dos Lula da Silva e dos FHCs. Pessoas que tomaram gosto pelo poder e cada dia mais fazem o que naquela época do Império não se costumava muito fazer. Passa-se por cima da Constituição por interesses próprios. O que nós temos que comemorar na República Brasileira, que não há uma estabilidade durante o período. Nós não temos em 124 anos uma estabilidade considerável na República, coisa que tivemos no Império, com a taxa de inflação de 1% ao ano. Nós éramos um país respeitado, para sermos chacota hoje no mundo inteiro. Nós não temos políticos honestos, nós não temos sequer a esperança de um país melhor. Não conseguimos nem vislumbrar um horizonte em que o país possa melhorar. Pelo contrário, quanto mais a gente vê, mais a gente toma banhos e banhos de água fria. Nós temos aí cada vez mais maus exemplos para a nossa população. Faz-nos querer acreditar que o jeitinho brasileiro é algo bom, ou que é algo que está inerente ao brasileiro, que o brasileiro já nasceu com a corrupção no sangue. Tudo isso é para disseminar o desprazer pela política. No Império nós éramos uma fábrica de estadistas, hoje nós somos um celeiro de asnos, que conseguem, me perdoem os asos, que conseguem cada vez mais locupletar-se de tudo que é nacional. Não temos mais a egrégora nacional que hoje adormece à espera de uma talvez mudança de sistema que traga alguém que possa de fato recuperar o vigor de Dom Pedro I, a sabedoria de Dom Pedro II, o pulso da princesa Isabel, pessoas que possam de fato ficar no Estado, porque o governo sim ele deve passar, mas o Estado ele tem que permanecer. Assim é possível uma estabilidade e uma continuidade política. Hoje não se pode e nem se poderá na República Brasileira conseguir fazer projetos a longo prazo de educação, de saúde, que só funcionam a longo prazo. Nós não conseguiremos isso, porque assim que um partido passar por cima do outro, assim que ele vencer o outro nas eleições, eles vão, na verdade, destruir tudo de possivelmente bom que o partido anterior tinha feito, porque eles não vão querer que os louros vá para o partido rival. Se nós não tivéssemos proclamado uma república, nós teríamos tido até hoje, do Pedro II para cá, apenas 3 chefes de Estado, uma estabilidade política que não se vê em qualquer canto. Nós tínhamos a 3ª maior marinha do planeta, nós éramos um país de fato respeitado onde quer que se fosse. Mas o golpe republicano, que começou a calar os monarquistas por mais de 100 anos, que foi proibido só com a Constituição de 1988, que caiu a cláusula pétrea, que impedia os monarquistas de se organizarem, de difundirem o ideal monárquico, só a partir desse momento. Em 93, para tentar legitimar um golpe, faz um plebiscito onde as pessoas sequer sabem o que é um sistema de governo, sequer sabem o que é uma monarquia, sequer sabem o que é uma república.
A tão sonhada república para todos nunca veio, daí tantos importantes republicanos arrependidos um pouco tempo depois já da proclamação da república. Nós temos uma chance, esse país ainda pode voltar a seguir os rumos de um país sério, e essa chance é com a educação, que só pode ser conseguida a longo prazo quando o governo passa, mas o Estado fica, e isso só é possível hoje numa monarquia parlamentar constitucional. A exemplo aí de quem diz que não é democrático, nós temos Inglaterra, nós temos Japão, Dinamarca, Canadá, Noruega, Holanda, todos esses países que são países monárquicos, alguns inclusive se transformaram em repúblicas e voltaram para a opção da monarquia, e tudo isso é uma forma de recuperar as raízes do nosso país. O nosso país não nasceu republicano, o nosso país não tem ícones fortes republicanos. Todos os ícones que a República criou têm de alguma coisa ligada ao período monárquico. A exemplo, o nosso verde e amarelo da nossa bandeira, que não é matas e não é ouro, é o verde da Casa dos Bragança, o amarelo da Casa dos Habsburgo. É Dom Pedro I e Dona Leopoldina, a primeira mulher a governar esse país, que conseguiram juntar as duas casas, uma das mais antigas casas reinantes do planeta, e conseguiu fazer um país sério em meio a tanta confusão. O único período conturbado que nós tivemos no Império foi o período da regência, que foi justamente um ensaio republicano, pois não havia imperador no comando, o poder moderador não estava em vigor e os políticos eram eleitos aí por eles próprios. Isso quer dizer que hoje nós já saberíamos o que iria acontecer desde a época da regência, quando todas as revoltas que aconteceram pela falta de um imperador no trono principalmente. O Brasil hoje está de luto. Quem é um verdadeiro cidadão brasileiro deveria pesquisar a história do país, sair dos livros didáticos doutrinados aí pelo MEC por 100 anos de doutrinação republicana e começar a ir buscar fontes melhores e historiadores mais sérios que tratam aquela época de uma forma diferente. Não é um diferente porque tudo funcionava naquela época, nenhum país é assim no mundo, mas é uma época em que nós vislumbrávamos um futuro que de fato poderia ser alcançado. Ao contrário disso, hoje nós somos apenas e eternamente o país do futuro. 15 de novembro de 1889, o dia em que a desgraça brasileira começou a acontecer com mais força. Quiçá tivéssemos hoje um Dom Pedro II, ou melhor, tivéssemos um Dom Pedro I com pulso firme para impedir que tudo isso que está acontecendo hoje na política acontecesse. Todos esses protestos que nós vimos aí em junho e em julho, que não deu em praticamente nada nesse país, e já voltaram, aí o gigante adormecido voltou a dormir, tudo isso teria sido resolvido muito mais rápido numa monarquia, porque o poder moderador, que está nas mãos de alguém apartidário, suprapartidário, já teria cancelado, dissolvido o parlamento, já teria convocado imediatamente novas eleições e zerava o jogo, como disse meu amigo Paulo Martins, jornalista lá do Jornal da Massa. Já teria zerado o jogo e começaríamos novamente. Essa é a vantagem de uma monarquia. Principal vantagem: continuidade e estabilidade política. Não temos e não teremos isso com essa república. 124 anos já foram suficientes para provar que não há estabilidade com a república. Se você pegar a segunda metade da década de 20 até Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos 3 presidentes eleitos pelo voto popular que terminaram seus mandatos. Ou seja, em mais de 7 décadas, apenas 3 presidentes eleitos pelo povo que terminaram seu mandato. Que tipo de estabilidade é essa? Então eu deixo a vocês essa palavra, que vocês possam realmente buscar um pouco mais sobre a época do Império, que vocês possam saber que países podem mudar de sistema de governo, e eu pergunto, o que nós perderemos em tentar? Será que nós estaremos tão bem na República a ponto de não conseguir sequer tentar mudar de sistema? Eu duvido que haja hoje um republicano nesse país que tenha orgulho dessa república atual. Atual, na verdade, de 124 anos. Não há momentos duradouros bons nessa república.